autismo é uma palavra usada para descrever um grupo de transtornos de desenvolvimento do cérebro, conhecido como transtornos do espectro autista. Essas desordens implicam em um padrão restrito de comportamento e geralmente vem acompanhado de deficiência intelectual. O grau de comprometimento é de intensidade variável. Os sintomas podem aparecer nos primeiros meses de vida, mas dificilmente são identificados precocemente. A idade mais comum, dizem os médicos, é entre 1 ano e meio e 2 anos da criança. Embora não tenha cura, a pessoa autista precisa de tratamento individualizado e constante. O transtorno do espectro autista é marcado por 3 características básicas: inabilidade para interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem e comportamento repetitivo. O autismo atinge mais os meninos do que as meninas. O diagnóstico é clínico. O programa Inclusão vai mostrar uma série de reportagens que chama a atenção dos pais sobre a existência de uma síndrome que pode dificultar a qualidade de vida de seu filho e comprometer o desenvolvimento cognitivo, intelectual e social. O espectro do autismo. Fechado no próprio mundo. Este é o tema do programa Inclusão, que começa agora. Médicos especialistas, psicólogos, pediatras e psiquiatras ressaltam que esta síndrome deve atingir cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Apesar desse número alarmante, o autismo ainda é pouco compreendido e acomete cerca de 20 entre cada 10 mil nascidos. E é 4 vezes mais comum no sexo masculino, segundo a Associação Americana de Autismo. Médicos brasileiros explicam o que é o autismo. A psicóloga comportamental Ana Maria Bereorf é especialista pela Organização Mundial de Saúde em transtorno do espectro autista e outros transtornos do desenvolvimento. Ela explica o que é o autismo. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a criança desde o nascimento. Na verdade, a criança já nasce autista. Mas essas áreas defasadas do desenvolvimento só vai poder ser observado com o próprio desenvolvimento. Então, um atraso de fala, características comportamentais de isolamento social, de ter algumas preferências muito evidentes por tipo de comida, por cores, por brinquedos, uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, de entender a intenção dos outros nessa comunicação. Então, isso que é o autismo. Na realidade, é um transtorno no desenvolvimento da criança. É uma doença genética, progressiva? Como é que vem? Olha, é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sintomas que podem ser provocados por várias situações neurobiológicas. E é importante que se frise que são neurobiológicas, né? E que podem ser genéticas, podem ser metabólicas. Em alguns casos a gente já associa algumas síndromes genéticas, algumas síndromes metabólicas, mas ainda não existe uma causa para o autismo. Existem várias causas e, com certeza, muitas que a gente ainda não conhece. E como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através da observação clínica comportamental. Então, a criança ela é observada no seu comportamento, na sua dinâmica de relacionamento com o mundo e com a família e vai apresentar, então, algumas preocupações que hoje em dia as crianças estão chegando mais cedo para essa ajuda especializada, né? Um atraso de fala, uma dificuldade comportamental, às vezes crises de birra que não tem muito motivo para que esteja acontecendo aquilo, já é um alerta para que a família e o pediatra estejam atentos para se ali não está presente um transtorno do desenvolvimento mais complexo. A senhora comentou comigo sobre uma lei que a presidente Dilma sancionou em 2012. É a lei 12.764, né, que foi sancionada pela presidente em dezembro de 2012, que estende aos autistas, né, o benefício das políticas de proteção às pessoas portadoras de deficiência. E é bom esclarecer que nem todos os autistas são portadores de deficiência, né? Eles são portadores, muitas vezes, de disfunções. Mas, para serem beneficiados em termos legais, eles foram incluídos no grupo das pessoas
portadoras de deficiência. Então, vai desde preferência na fila do banco, né, até a inclusão e a matrícula garantida nas escolas regulares em termos de território nacional, porque o que a gente via eram políticas específicas, estaduais, municipais, e agora com essa lei todos eles estão garantidos, porque é muito importante a gente falar da inclusão também, a importância deles estarem frequentando todos os ambientes junto com todas as pessoas. O neurologista infantil Christian Miller, que atende crianças e jovens em Brasília, explica quais são os sintomas do espectro autista. Um dos sintomas é dificuldade de comunicação e interação social e os padrões de comportamento estereotipados. Então, eles colocaram fala e interação dentro de um sintoma. Então, não basta a criança simplesmente não falar. O importante é que não haja uma troca. O paciente com autismo ele pode falar, mas ele fala, o paciente com autismo mais grave, ele fala sem uma conexão. Então, ele fala uma palavra desconexa, avião, sem que isso tenha nenhum contexto, nenhuma troca social, nenhuma comunicação. Então, por isso que se descolou a questão do atraso de fala, porque não é a questão da fala, é a questão da troca na linguagem. A psiquiatra Rosa Orita, especialista em transtorno do desenvolvimento infantil, chama a atenção dos pais sobre os primeiros sinais que aparecem no filho e que podem ser identificados como síndrome do espectro autista. Existem trabalhos científicos que contam que a partir dos 19 meses os pais já identificam diferenças, né? E que a busca por serviços de saúde se dá a partir dos 24 meses. Quando eles esperam que a criança fale e ela não fala, né? Quando eles percebem comportamentos esquisitos e eles começam a desconfiar que tem alguma coisa estranha com aquela criança. O problema é que muitas vezes eles buscam profissionais que não têm muita intimidade, né? Porque quem primeiro vê essas crianças são os pediatras, os enfermeiros, os profissionais de saúde lá no centro de saúde. Então, daí a importância de que a gente capacite as pessoas. É muito importante que a gente venha treinar, que a gente leve a questão do autismo para as universidades, né? Existe uma quantidade enorme de profissionais que nunca ouviu falar ou tem uma visão estereotipada. Muitas vezes a mídia leiga, ou principalmente o cinema, faz uma imagem do autista que não contempla todos os quadros. Então, a minha geração de colegas, ela está baseada em Rayman, né? E todo mundo que conhece autismo acha que só aquilo é autismo. Não, autismo é um espectro muito grande, com quadros muito leves e que trazem prejuízos às pessoas também, dificuldades. Então eu já tive crianças que chegaram aqui com 8 anos de idade e que tiveram uma história escolar muito difícil. Por quê? Porque ninguém sabia o que ela tinha. Em 2006, o programa Inclusão trouxe à tona uma longa discussão sobre o autismo, intitulada Uma Porta Entreaberta para o Mundo. Na época, várias famílias foram entrevistadas e contaram sobre a dificuldade que enfrentaram para obter o diagnóstico clínico e iniciar o tratamento do filho. João Pedro foi nosso personagem. Naquela época, tinha apenas 9 anos. Os pais procuraram os melhores especialistas de Brasília para que o filho recebesse um tratamento digno e pudesse se desenvolver bem. Ao longo dos anos, João Pedro contou com assistência psicopedagógica, sessões com fonoaudióloga, aulas de natação e foi matriculado numa escola especial da rede pública de ensino. Hoje, perto de fazer 18 anos, o rapaz ainda não foi alfabetizado. O autismo é um mistério, Solange, porque o autismo ele é um espectro muito amplo. Ele pode envolver esquizofrenia, a epilepsia, tem depressão, tem bipolaridade. Acho que tem até quadro de paranoia no autismo, medo de perseguição. Janete, a mãe de João Pedro, recebeu o diagnóstico de que o filho era autista quando ele ainda tinha 3 anos de idade.
Nessa época, ela percebeu que o menino não olhava nos olhos de ninguém. Parecia surdo, não falava, não emitia nenhuma reação. Mãe dedicada e atenta ao desenvolvimento do filho, Janete levou o menino para fazer terapia em uma clínica multidisciplinar de reorganização neurológica. João Pedro fazia terapia ocupacional, dançoterapia, treinamento da linguagem, hidroterapia, entre outros tipos de estímulo. Pá! Forte, rapaz. Vamos lá, forte. Pá! A melhora do menino foi visível. Com a ajuda da fonoaudióloga, João Pedro começava a emitir as primeiras palavras. Para desenvolver a coordenação dos movimentos, João Pedro fez natação durante muitos anos. É o tipo de exercício que ele sempre gostou. O progresso do menino era visível. Nós gravamos em 2006 com você e seu filho. O que mudou, Janete, de lá para cá, passados 8 anos, o que mudou na vida do João Pedro? Eu diria que o João Pedro lutou muito nestes 8 anos, porque ele teve que superar o quadro de convulsões. Ele tem lutado muito para se manter nas escolas, com a falta de professores. Ainda hoje eu fui surpreendida negativamente ao chegar na escola, ao ligar para a escola dele, saber que ele não tem professor e saber que a monitora foi retirada da escola, a revelia dela própria. Ele e uma outra menina autista não têm nenhuma garantia de que amanhã poderão retornar às aulas, é um direito deles, assim como todos os estudantes do DF. Embora carinhoso e dócil, hoje, perto de completar 18 anos, João Pedro não evoluiu na fala e nem foi alfabetizado. Não conseguiram exatamente pela rotatividade de professores. A filosofia do GDF eu acho que é equivocada, porque eles não querem nunca que eles criem vínculo com os professores. Como é que você vai alfabetizar uma pessoa que já tem uma dificuldade extrema de convivência com a sociedade, porque ele tem um mundo dele, se você não deixa nem essa pessoa criar vínculos afetivos? E para o autista é fundamental, né? Sim. Ele teve a professora que se dedicou a ele, em 2011 e 2012, ela saiu da escola simplesmente. Eles não deixam nunca repetir professor. Cada ano é um professor. Como é que você vai ter um aproveitamento de conteúdo? Não tem como. Até hoje não alfabetizaram ele, mas ele conhece letras, ele conhece palavras, ele conhece números, ele faz os pontilhados, mas daí a organizar as frases é outra coisa, né? Segundo Janete, o filho sente prazer em ir para a escola. Adora, ele ama. Ele estava chorando essa semana, escolinha, quer ir para a escola, quer ir para a escola. A salvação dele é que ele tem a clínica. Ele nunca a gente deixa ele totalmente sem atendimento. Os 2 anos que a gente deixou sem atendimento, em 2011 e 2012, ele regrediu barbaramente. Ao longo desses 8 anos, João Pedro passou por momentos difíceis em relação à saúde, ressalta a mãe. E do ponto de vista da saúde dele, você notou alguma melhora ou agravamento? Sim, apesar dessa crise forte que ele teve no fim de 2012, que ele ficou em estado catatônico, que ele emagreceu muito, ele não se alimentava, ele teve que ser levado ao hospital, ser contido, foi aplicado soro nele, porque ele estava muito fraco. Ele encontrou uma profissional excelente, uma psiquiatra muito boa, a doutora Maria Cecília, a quem eu quero agradecer nesse momento. Eu digo que ela salvou o João Pedro, porque ele estava muito mal. Eu fiquei com medo que meu filho morresse, sabe, Solange? Tal foi a extensão da gravidade. Eu não sei se foi por causa da adolescência. A adolescência é um fator que desencadeia muitos problemas neles também. Janete diz que João Pedro teve motivos para desenvolver a crise. Eu também estava numa fase muito difícil. Dizem que eles sentem tudo que as mães sentem, né? Eu também estava muito
estava muito desesperançada, eu estava muito cansada. É muito difícil, Solange, o dia a dia, né? Agora, eu também estou sendo medicada junto com ele e eu melhorei muito. A ansiedade, a raiva, a tristeza. Eu estava entrando num quadro de depressão, Solange. Revolta? Revolta não, depressão mesmo, cansaço. Porque revolta já... Depois de 17 anos, tu tem que superar a revolta, não tem outro jeito. Ela explica como é o dia a dia da família com o filho autista. A gente fica meio isolado. Eu não vou mentir para você. A gente fica. A maioria das famílias dos autistas fica assim. Porque, como é que eu vou te explicar? De manhã, quando ele acorda geralmente meio-dia, por causa da medicação. Não adianta tentar levar ele em terapias, 1000 terapias de manhã, porque ele não consegue. A vida do João Pedro é vespertina, não é matutina. O movimento da rede, Solange, sabe por que eles gostam tanto? O autista ele faz o movimento pendular. Porque o movimento, dizem os pesquisadores que eles teriam, não sei se cãibra ou dor na coluna. Isso aqui aliviaria. Por isso que a rede ajuda também. O João Pedro não é nada sem essa rede dele. Ele tem o pula-pula, ele tem as bolas dele, ele tem o computador, que agora ele quase nem está usando mais o computador. Mas a rede é que é o brinquedo favorito dele. E nos consultórios das terapeutas ocupacionais, o bom consultório tem uma rede. A gente não sabe se dói, se incomoda. Enfim, eles têm uma pressão e eles não conseguem extravasar. Por isso que às vezes eles gritam. Ou então eles se gesticulam, ou enfim, eles pulam. Quando eles começam a pular, às vezes eles estão agitados por alguma coisa. Toda a manifestação física deles, o gestual, é porque tem correlação com alguma situação. E ele costuma sair a shopping, ou vocês evitam esse tipo de... A gente leva, ele pede. Ele pede? Pede, quer ir no shopping. É, João Pedro. Pede. Não, mamãe. Dá um beijo direito. Dá um beijinho na mãe direitinho. Quer ir no shopping, filho? Quer ir no shopping, viu? O que mais que você acha que você pode falar para a gente comparar o João Pedro de 2006 com o de 2014? Em 2006, eu acho que ele era, como é que eu vou dizer? Ele era mais feliz pela inocência. Hoje ele é um homem, ele é um corpo de um homem, talvez numa mente de uma criança ainda. Porque a gente não sabe a idade mental dele, ao certo, né? Ele ainda é inocente para muitas coisas, mas o corpo é de um homem. É a parte sexual, o remédio controla muito a libido deles. Janete mostra preocupação com o futuro do filho João Pedro. Eu rezo tanto, Solange, eu peço tanto. Eu queria tanto que ele conseguisse pelo menos se alfabetizar. Porque ele entende o que as pessoas falam, ele tem compreensão. Ele entende o que a gente diz. E não precisa falar devagar e pausadamente. Ele entende até quando a gente fala mais rápido. Só que se ele conseguisse, por exemplo, se alfabetizar, ele conseguiria andar de ônibus, ele conseguiria contar dinheiro, coisas, AVDs, atividades da vida diária. Seria mais fácil para ele. Mas o futuro a Deus pertence, Solange. Eu não sei o que espera. Eu luto todos os dias para que seja o melhor. O Inclusão volta já.